Vamos ao texto sagrado, irmãos. Quero convidá-los ao livro de Atos dos Apóstolos, onde estamos já há alguns meses na segunda temporada de exposição. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos estudar nesta manhã do verso de número 23 ao verso de número 48. Um oficial de nossa igreja estava em uma programação com a filha de 6 anos, quando de repente ouviu a pergunta perturbadora: meu pai? É assim mesmo que ela fala, irmãos. Meu pai, o que o senhor acha do meu amiguinho? Sem perceber a seriedade da pergunta, ele respondeu: filha, ele parece legal. Eu sei, meu pai, mas o que o senhor acha dele? Meu amor, ele parece uma boa pessoa. Não, meu pai. Ela insistiu: o senhor não está me entendendo bem. Quero saber o que acha dele de verdade. Ele não é lindo? Depois da experiência do quase morte, irmãos, o oficial retrucou: lindo não, simpático. Está tudo bem, meu pai. Ela disse: não precisa se preocupar por agora, pois apesar de gostar muito dele, eu ainda sou bastante nova e ele ainda não é um discípulo de Cristo. Antes de qualquer coisa, eu preciso evangelizá-lo. Não é o que também precisamos fazer, irmãos? Essa não é a missão apenas das crianças ou dos solteiros. Pregar o evangelho é a missão de toda a igreja. Foi o próprio Jesus quem disse, segundo o evangelho de Marcos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eis, portanto, que Deus espera de nós cristãos: envolvimento direto com a evangelização dos perdidos. Eis o que acontece na passagem que vamos estudar nesta manhã. Leiamos para começar apenas o verso de número 42. E ao longo do sermão, eu vou voltar aos principais versos, dando destaque à mensagem central desta passagem. Atos, capítulo de número 10, verso de número 42. Palavras de Pedro, o apóstolo. Ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Vamos orar por este momento? Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti neste momento alto do culto cristão, quando, depois de cantar, ofertar e deixar diante de Ti provas práticas da nossa adoração, nós nos sentamos e nos calamos para ouvir a Tua voz, para receber o que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Sabemos que por meio da Tua palavra,
o Senhor trouxe à existência tudo o que existe. Também sabemos que foi por meio da tua palavra e do teu Espírito que, segundo a visão de Ezequiel, um vale de ossos secos foi transformado em um poderoso exército. Confiamos que a tua palavra será outra vez poderosa nesta manhã, para criar vida espiritual nos corações e para promover a piedade e a santificação dos cristãos. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra. Assiste-me, ó Espírito de Deus, enquanto ministro dela, e promove nos nossos corações deleite e amor por Cristo Jesus. Nós te pedimos tudo isso em nome dele e para a glória dele. Amém. A conversão de Cornélio é tão importante que Lucas lhe concede 2 capítulos quase que inteiros de sua narrativa. Por quê, irmãos? Embora estejamos falando apenas de um homem, a verdade é que ele representava todos os gentios que, por meio do mesmo evangelho pregado pelos apóstolos, seriam parte da igreja de Cristo. Os discípulos, de certo modo, sabiam que tinham de pregar o evangelho até os confins da terra. Ouviram do próprio Jesus, como Lucas registrou ao início deste mesmo livro. Mas talvez alguns deles estivessem pensando: sim, vamos pregar aos judeus que estão espalhados pelo mundo. Contudo, como Pedro fica sabendo neste texto, e como contará aos demais no capítulo que vamos estudar no domingo próximo, os cristãos devem pregar o evangelho aos estrangeiros também, não somente ao povo de Israel. Ao mesmo tempo, com este episódio de Cornélio, Lucas chama a nossa atenção para a própria evangelização. Afinal, Pedro não é o único evangelista da igreja. Na verdade, o Senhor espera que toda a igreja se envolva diretamente com a causa da evangelização. A pergunta que precisamos fazer nesta manhã é: como? Eu acredito que este texto pode ajudar, irmãos, pois ele nos apresenta os elementos básicos da evangelização. Por exemplo, de acordo com os primeiros versos, eu posso dizer que a evangelização cristã tem um pregador. No caso em questão, estamos falando de Pedro, o apóstolo. E o que ele encontrou ao chegar a Cesareia, cidade para a qual Filipe, o diácono, correu pregando o evangelho, cidade na qual vivia o centurião romano Cornélio? Segundo Lucas pôde apurar, irmãos, verso de número 24, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ou seja, chegando ao local da pregação, o pregador deu de cara com uma congregação feita pelas pessoas sobre as quais Cornélio tinha influência e por quem Cornélio tinha maior respeito e admiração. Além dela, Pedro encontrou naquela cidade um homem piedoso e sobremodo reverente.
É o que nós vemos no verso de número 25. Quando Lucas registra o seguinte: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Sim, foi demais. Eu sei. Na verdade, era um ato inadequado. E por isso, verso de número 26, Pedro o fez se levantar, dizendo: levante-se, pois eu sou homem como você. Se o ato de Cornélio se prostrar diante de Pedro era inadequado, irmãos, o próprio fato de Pedro estar na casa de Cornélio era também impróprio, ao menos aos olhos dos judeus. É o que ele mesmo diz àquela congregação. Verso de número 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. No entanto, era exatamente o que estava acontecendo, porque Deus me mostrou, continua Pedro, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, verso 29, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Depois de rapidamente recapitular a visão que teve, Cornélio, no verso 33, responde ao pregador: assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Com que objetivo, irmãos? Para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Em outras palavras, Cornélio reconhecia que eles estavam na presença do próprio Deus e que Pedro, por sua vez, era um portador da mensagem divina. Por isso, todos os presentes estavam ávidos e prontos para ouvi-lo. Nenhum pregador, comenta John Stott, poderia exigir um público mais atento do que aquele. Será que poderíamos dizer o mesmo da nossa própria congregação, irmãos? Estamos prontos para ouvir o que o pregador tem a dizer? Como aquela igreja que estava para nascer na casa de Cornélio? Se ainda não, como nos preparamos para ouvir a mensagem do Senhor a cada domingo? Praticamente falando, eu penso que nós precisamos de algum cuidado com as distrações que podem roubar a atenção dos nossos corações no dia do Senhor. Eu também acho que precisamos de um pouco de planejamento, irmãos, a fim de priorizar o culto ao Senhor no domingo. E certamente carecemos de descanso físico, a fim de que estejamos acordados e atentos durante a proclamação da palavra. Espiritualmente falando, é nossa responsabilidade aquecer o coração antes mesmo do culto público. Você pode fazer isso através da leitura do texto bíblico que será ministrado no culto. Você também pode fazer isso ainda em casa, orando pelo pregador do dia e pelas pessoas com quem você vai adorar.
Você pode fazer isso enquanto dirige para o culto, cantando ao Senhor com a sua família. Comece a cultuar ainda em casa, e certamente você continuará cultuando conosco também. Pois o culto, como nós sabemos, é feito por todos os cristãos, e não apenas por alguns que devem liderá-lo. E como líderes que somos, homens, é nossa responsabilidade preparar a família para o culto ao Senhor. Como fazê-lo? Que tal encarar o culto como Cornélio, que disse a Pedro: estamos na presença do próprio Deus. Queremos ouvir tudo o que Ele te mandou nos dizer. Isso é temor cristão. É seriedade. É a consciência de alguém que sabe que durante um culto cristão estamos na presença de Deus. E que quando o pregador fala a palavra, o próprio Deus fala à igreja. Os nossos filhos sabem disso, irmãos. Você poderia reservar algum tempo antes de sair de casa para informar o seu filho sobre o que nós vamos fazer aos domingos. Chegando aqui, você poderia tê-los por perto, ensinando sobre cada parte importante do culto. E acima de tudo, nós deveríamos adorar com entusiasmo e paixão, a fim de que eles tenham prova e exemplo de que, de fato, irmãos, nós adoramos ao Deus que dizemos amar. Outra pergunta importante que precisamos fazer à luz deste texto bíblico: como tratamos uns aos outros, irmãos? Sabendo ou não, Pedro acabou de rejeitar as duas atitudes extremas e contrárias que os seres humanos têm adotado uns com os outros. Outra vez eu cito John Stott, que comentando o texto escreve: o apóstolo não aceitou que Cornélio o tratasse como Deus, mas também se recusou a tratá-lo como um cachorro. Porque não aprendemos com o apóstolo, irmãos. Por um lado, ninguém deveria ser tão admirado, chegando ao ponto de ser adorado nos nossos corações. Trata-se de uma tolice e é pecado diante de Deus. Ao cometê-lo, estaremos fadados à decepção, irmãos. Pois nenhum homem pode ser, em mínima medida, durante pouco tempo, o que Deus sempre é. Se é assim, cristão, tenha cuidado com o que anda esperando de políticos neste dia. Nenhum deles poderá nos dar tudo o que realmente precisamos. Só Deus é suficiente, irmãos. Estável o tempo todo. Só Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo o que nos prometeu. Seja qual for o resultado deste dia, irmãos, Deus continuará sendo amanhã tudo o que nós carecemos. Ao mesmo tempo, um líder que merece ser seguido é alguém semelhante a Pedro aqui. Notem isso. O apóstolo nos desvia de si mesmo
e nos aponta para Deus. Ele não apenas não aceita ser adorado por Cornélio, ele ajuda este homem a adorar aquele que merece nossa total devoção e todo o nosso amor. É assim que nós vivemos, oficiais e líderes da IPBE. Este é o retrato do seu pastor visitante. Nós precisamos de pastores, escritores e pregadores que nos ajudem a conhecer e amar mais a Cristo, irmãos. Se não é o que fazem através de seus ministérios, sinceramente, não merecem muito da nossa atenção. Por outro lado, ninguém deveria ser desprezado por nossos corações como se fosse menor ou inferior. Pois nós sabemos, aos pés da cruz, somos todos pecadores carentes da graça de Deus. O problema é que nós nos esquecemos. Quer uma ajuda nesta manhã? Quer atacar o seu orgulho? O seu complexo de superioridade, o que é pecado também? Lembre-se do Evangelho. Quando questionado sobre o assunto, o Dr. Russell Shedd sempre dizia: não é possível viver aos pés da cruz e ser arrogante diante dos homens. Lembre-se de quem você era, de como estava, de onde estava e de quem o salvou. Antes de sair de casa, olhe primeiro para o espelho e se lembre que você também é pecador. E trate as pessoas como você foi tratado por Deus. Misericórdia, graça, amor. Bem oportuno, de novo, para este dia. Por fim, irmãos, uma pergunta para pregadores e cristãos em geral. Somos todos obedientes ao Senhor como deveríamos? Pedro foi, notem isso, mesmo não se sentindo confortável com a ordem que recebeu. Sabemos disso porque ele mesmo falou àquela congregação: não é comum, lícito que eu, um judeu, esteja com vocês, gentios. Ainda assim, irmãos, Pedro ouviu a voz do Senhor e prontamente obedeceu. Em outras palavras, o apóstolo não foi guiado pelo que sentia, ele foi liderado pelo que sabia ser a revelação de Deus. Não é assim que devemos viver, cristãos? Não podemos decidir nossa vida tendo por base sentimentos, oscilações de humor, ou mesmo as circunstâncias. Precisamos obedecer ao que Deus espera de nós, sentindo vontade ou não. Quer um exemplo? Escrevendo aos Efésios sobre casamento, o apóstolo Paulo disse: maridos, ame cada um a sua mulher. Não quando sente vontade, não como imagina. Ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele não está falando de sentimentos, ele está tratando de ação, irmãos. E isso se aplica a tudo na vida cristã. A questão realmente importante não é: será que sinto vontade para fazer isso ou aquilo? A questão muito importante é: qual é a vontade de Deus? Mas Renan, e a minha vontade?
O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos ensina que cristãos são pessoas que, de certo modo, morrem para a sua vontade. Ele registrou naquela carta: eu fui crucificado com Cristo também. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é o que realmente importa agora, irmãos. Que os nossos pecados e a nossa vontade, na maioria das vezes egoísta, morram. E que vivamos, sentindo ou não, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que estão à nossa volta. Se assim vivermos, nos envolveremos com a causa da evangelização também. Qual é outro elemento básico destacado por este texto? A evangelização, irmãos, é a própria pregação do Evangelho. Nada mais, nada menos. E é com ela que se ocupa o pregador entre os versos 34 e 43. O apóstolo começa com uma breve introdução, ressaltando uma mesma verdade de duas maneiras diferentes. Negativamente, ele diz à congregação, versos 34 e 35: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E porque Deus pode aceitar pessoas de todas as nações de maneira positiva, ele nos responde com o verso 36: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Prestem atenção a isso. Pedro não está dizendo, irmãos, que Deus aceita qualquer pessoa de qualquer nação pelo fato de ser ela religiosa, como Cornélio era. Não. Deus aceita pessoas de todas as nações, pois Jesus é Senhor de todos. O que significa também que o Evangelho deve ser pregado a todos os povos da terra. E era o que o pregador estava fazendo naquele momento. De maneira resumida, Lucas nos apresenta aqui o que teólogos chamam de o querigma apostólico, ou seja, a pregação dos apóstolos. Os versos 36, ou melhor, 37 e 38, tratam da vida e do ministério terreno de Jesus. O de número 39 fala de sua morte substitutiva que se deu em um maldito madeiro por nós. Os versos 40 e 41 nos ensinam sobre a sua ressurreição poderosa. E por fim, com o verso 42, o que lemos ao início, Pedro ainda menciona o retorno futuro de Jesus, quando ele será juiz de todos, de vivos e de mortos. A mensagem do pregador, então, é concluída com a oferta da salvação, irmãos. Verso de número 43. Pedro diz: todos os profetas dão testemunho dele, de Cristo, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Perceba que, de novo, o apóstolo enfatiza que a salvação é para todo aquele que nele crê, e não só para os judeus. Você crê, meu irmão? Você crê que a salvação é para todos os povos da terra? Então pregue o Evangelho.
Sim, eu digo, o Evangelho. É o que Pedro prega aos estrangeiros na casa de Cornélio. E é o que também pregou aos judeus no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ou seja, embora esteja pregando para um público diferente aqui, o pregador não altera a mensagem. Quer pregando para judeus, quer para gentios, a pregação de Pedro é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. De novo, eu insisto, aprendamos com ele, irmãos. Sim, você pode contextualizar, jamais alterar a mensagem do Evangelho. Você pode pregar em português ou em algum dialeto da África, como Levi vai fazer. Pode pregar usando terno e gravata, ou usando um chapéu de couro do sertanejo. Você pode pregar usando a linguagem culta e adulta, mas também pode fazê-lo usando uma linguagem simples e mais infantil. Tudo isso nós podemos fazer, cristãos. No entanto, jamais podemos mudar o conteúdo do Evangelho. Por que não, Renan? Quero dizer, porque devemos pregar o Evangelho de Cristo somente, e não os 7 pontos para a vitória, irmãos. Ou porque você, cristão, deve insistir em conhecer e pregar o Evangelho ao seu coração, e abandonar qualquer ideia secular de autoajuda. Porque a nossa igreja tem e deve seguir buscando o compromisso de pregar o Evangelho a cada encontro. Porque pessoas são pecadoras, e mais cedo ou mais tarde, saibam elas disso ou não, terão de prestar contas diante do juiz dos vivos e dos mortos. Mas Renan, você não disse antes que Deus aceita as pessoas de todas as nações? Não foi o que o próprio Pedro nos disse na introdução de sua mensagem? Sim, irmãos. Só que isso não significa que Deus aceita as pessoas à parte do Evangelho. Não foi o que aconteceu com o próprio Cornélio. Embora piedoso, religioso, temente a Deus, ele ainda precisou ouvir o Evangelho. Deus o aceitou não porque era religioso. Deus o aceitou por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, irmãos. O mesmo ainda acontece nos nossos dias. Deus aceita pecadores por causa da obra substitutiva de Cristo. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Pecadores precisam saber de sua terrível condição diante de Deus, e mais importante ainda, pecadores precisam conhecer a maravilhosa obra de Cristo na cruz do Calvário. E o que Ele fez por eles, por nós, seguindo a pregação dos apóstolos. Cristo, o Verbo eterno de Deus, se encarnou por nós. Viveu à semelhança dos pecadores, sem jamais pecar, preservando uma vida, consequentemente um sacrifício perfeitos por nós. Ao final de seu ministério terreno, se entregou na cruz, como oferta no nosso lugar. E depois de 3 dias, Deus o ressuscitou dos mortos, a fim de nos dizer que Ele pode nos aceitar como filhos benditos para todos sempre, no lugar de seu único e maravilhoso Filho.
pecadores precisam do Evangelho, irmãos. É também por isso que fazemos missões. Por um lado, os pecadores de todas as nações precisam ouvir sobre o juiz que virá. Por outro, a igreja precisa se lembrar que Deus tem eleitos entre todos os povos da terra. Ele não enviou o seu Filho para a salvação apenas dos judeus, Ele o fez para a salvação dos gentios. Cristo não derramou o seu precioso sangue apenas pelos ocidentais, Ele também o fez pelos orientais. Por isso, missionários precisam ir, irmãos. Há Cornélios espalhados pelos 4 cantos da terra. Mas como irão os missionários se não há quem os envie? Não podemos, irmãos, nos acovardar em missões, porque o Brasil está em crise. Lembre-se, Deus nunca está em crise. Não devemos falar menos de missões, porque temos poucos recursos. Deus tem tudo o que precisamos para realizar a sua obra. Não devemos ter medo de enviar ao campo os nossos melhores jovens. O Senhor seguirá despertando e levantando outros fiéis pregadores do Evangelho para o bem da igreja local. O nosso Senhor e Salvador, como ouvimos, é Senhor de todos. E por isso devemos nos envolver com a causa global da evangelização. Mas talvez você esteja se perguntando, e a causa local, Renan, como fica? Em outras palavras, como evangelizamos as pessoas com quem vivemos, trabalhamos, estudamos? Eu sei, irmãos, que por vezes temos dificuldades com a evangelização. Nem sempre nos sentimos confiantes. Não sabemos às vezes por onde começar. Nos faltam palavras. Tememos as reações. Eu sei. Mas outra vez Pedro pode nos ajudar aqui. De acordo com ele, não somos apenas pregadores, nós somos testemunhas. Ou seja, se nem todos podem pregar para multidões, como fez o apóstolo, todos os cristãos deveriam ser capazes de ao menos testemunhar do que Deus fez por eles, mediante o Evangelho. É o que acontece, vez após vez, de maneira simples, durante os relatos dos Evangelhos e do próprio livro de Atos. Pessoas dizem coisas do tipo: eu era cego e agora vejo, era paralítico e agora posso andar por causa de Cristo. Todo cristão genuíno deveria dizer algo semelhante. Talvez você não consiga articular o Evangelho em pontos, como pregadores fazem aos domingos, mas se você é crente, meu irmão, você sabe do que o Evangelho fez por você e por sua casa. Você deveria dizer algo do tipo: olha, para amigos, eu era outra pessoa antes de Cristo. Eu estava mergulhado nos prazeres deste mundo, vivia preso aos meus próprios pecados, era inimigo de Deus, não me dava conta da existência dele. Por causa disso, feri algumas pessoas, machuquei outras, quase perdi família, quase perdi tudo. Até que alguém me apresentou o Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus. E quando eu já não conseguia me salvar, eu o tomei por meu Salvador. Imediatamente, Ele começou a me transformar
para a glória dele e para o bem das pessoas com quem eu vivo. Arrisque-se, minha irmã. Tenha coragem, jovem, de falar um pouco de quem você era e de quem é hoje por causa de Cristo. Talvez lhe pareça simples, muito pouco para chamar de evangelização. Não tenha dúvida, Jesus pode usar o pouco que você sabe falar para alcançar os seus colegas, os seus familiares e os seus vizinhos para a glória de Deus. A evangelização precisa de um pregador. A evangelização é a própria pregação do Evangelho. E por último, irmãos, eu ainda posso dizer a partir deste texto o seguinte: a evangelização sempre depende do Espírito Santo. É o que vemos ao final deste texto, verso de número 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Explicando o episódio único e não repetido de Cesareia, o reverendo Paulo Anglada escreve o seguinte: trata-se do Pentecoste gentílico. Ou seja, estamos falando do cumprimento da promessa do Antigo Testamento com relação a todos os povos. É o clímax da história da redenção, alcançando os gentios também. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, verso 45, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios ou estrangeiros, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus, exatamente como acontecera em Jerusalém no dia de Pentecostes, irmãos. Se Pedro ainda nutria alguma dúvida sobre a salvação dos gentios, a partir deste evento ele não terá mais como cultivá-la no coração, pois Deus deu aos gentios estrangeiros o que antes já havia dado aos judeus. O mesmo fenômeno se passou com eles. Os estrangeiros estão agora, por obra do Espírito, falando idiomas que nunca aprenderam no CCAA, exatamente como se passou em Jerusalém. Era obra do Espírito. Eles estavam exaltando a Deus por obra sobrenatural do Espírito. Diante disso, Pedro perguntou no verso 47: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E depois ele mesmo respondeu: eles receberam o Espírito Santo como nós. Em outras palavras, irmãos, como o sinal do batismo pode ser negado aos que experimentaram a sua realidade espiritual? Como não dar água, sinal e selo do Espírito, àqueles que já o receberam no coração? Seguindo a lógica do Espírito e não das convenções humanas,
Pedro ordenou, verso 48, que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O que deve ter acontecido imediatamente, mesmo que, notem vocês, outra vez, Lucas não se ocupe com a forma do batismo. Depois, os novos convertidos de Cesareia, conclui Lucas, pediram a Pedro que ficasse com eles há alguns dias. Por quê, irmãos? Sem dúvida alguma, escreve John Stott, Pedro ficou para nutri-los em sua nova fé e vida, pois, embora tivessem o Espírito Santo, eles ainda precisavam de mestres humanos. Você concorda com o Dr. Stott? Você também confessa que precisa de mestres e professores humanos, mesmo tendo o Espírito Santo? Assim como os primeiros convertidos judeus, os primeiros cristãos estrangeiros também sentaram aos pés dos apóstolos para aprender, irmãos. É o que fazemos, humildemente. Se não é o que você vive regularmente, você precisa parar e pensar sobre a vida cristã, a sua própria. Precisa se lembrar, por exemplo, que a salvação não é o fim da linha, é o começo da jornada. Precisa se recordar que no dia do seu batismo, você não concluiu o curso, apenas se matriculou na escola de Cristo. Jonathan Edwards, pregador calvinista do século XVIII, certa vez disse em um sermão: no Novo Testamento, os cristãos são comumente chamados de discípulos, o que significa aluno ou aprendiz. Todos os cristãos são matriculados pelo Espírito na escola de Cristo, onde a tarefa maior e central é aprender dele, por meio de professores inferiores e humanos, autorizados e usados por ele. Eis aqui uma boa razão para a existência da igreja, irmãos. Crescimento em Cristo. Eis aqui também uma boa sugestão de quando sair de uma igreja e do que procurar em uma nova igreja. Se você parou de crescer porque os mestres já não ensinam mais, ou pior, porque ensinam algo que não é a palavra de Deus, você tem o direito de procurar uma nova igreja que lhe ofereça alimento sólido e fiel para o seu crescimento em Cristo. É o que você precisa procurar, comenta o pastor batista Mark Dever, acima de qualquer outra coisa quando pensando em uma nova igreja. A questão não é tanto se ela é perto ou longe da minha casa. Também não é se ela tem a melhor estrutura da cidade para a família. Tampouco pode ser se conheço ou não muitas pessoas que ali frequentam. A grande e determinante questão é se a igreja é fiel a Deus, no ensino da palavra, na proclamação do Evangelho e na administração dos sacramentos. É o que você tem de procurar primeiro, meu irmão.
Mas e aos pregadores, Renan? Aos próprios mestres? O que será que este texto tem a dizer? Irmãos queridos, nós precisamos depender mais do Espírito. Alguns pregadores, para nossa tristeza, dependem demais de si mesmos. Confiam muito em sua performance e carisma. Acreditam demasiadamente em sua inteligência ou habilidade para comunicar. Não é assim que devemos pregar, irmãos queridos. Nós devemos fazer tudo o que podemos para estudar, escrever e treinar o que vamos falar. Nada contra. Mas em última análise, irmãos, nós precisamos depender do Espírito de Deus. Renan, e o que isso significa na prática? Primeiro, como Pedro nos ensina, nós precisamos orar e confiar em Deus. Era o que o apóstolo estava fazendo quando teve a visão para ir à casa de Cornélio, para começo da história. Depois, irmãos, como Pedro também, nós precisamos nos ocupar com a pregação do Evangelho, com a exaltação do Cristo Salvador. O apóstolo ainda estava falando de Cristo quando o Espírito Santo desceu sobre os seus ouvintes. João Calvino não achava que se tratava de uma coincidência. E seguindo o raciocínio do reformador, John Piper escreve: se por um lado não podemos obrigar o Espírito a trabalhar, por outro podemos nos unir ao seu ministério, que segundo o próprio Jesus é glorificar a Cristo. Não é certo que acontecerá todas as vezes, conclui Piper, mas é bem mais provável que, pregando o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo virá para vivificar os pecadores mortos e para fortalecer os crentes no Senhor. Dependamos do Espírito, irmãos. E de maneira geral, lembremos, cristãos, não há uma espécie de segunda bênção ou uma segunda dádiva do Espírito, por mais que alguns insistam. Cornélio não foi salvo e depois recebeu o Espírito. Enquanto ouvia o Evangelho, Cornélio, seus amigos e familiares receberam o Espírito. E assim, como ensina também a nossa própria confissão de fé, por meio da palavra e do Espírito, aquelas pessoas foram convertidas de seus pecados para Deus. E de novo, Lucas faz questão de dizer que o Espírito veio sobre todos os ouvintes, não sobre os melhores, não sobre os especiais. O Espírito desceu sobre todos, quando ninguém ali ainda o esperava ou o conhecia. Tal ensino bíblico, irmãos, nos une, não nos divide. Não há entre nós uma classe especial de cristãos, os espirituais. Se você nasceu de novo por obra do Espírito, revelando fé em Cristo e arrependimento dos seus pecados, descanse em paz. Você tem o Espírito. Não há o que temer. Não há por que se achar inferior diante de alguns. Ao mesmo tempo, por mais que estejamos falando de um evento soberano e único que não se repete,
regeneração, novo nascimento, nós ainda devemos buscar a Deus por mais do Espírito. Como, por exemplo, nos diz Paulo aos Efésios. Eu não assino embaixo de tudo que Martin Lloyd Jones disse sobre o assunto, mas eu concordo com o pregador do século passado, quando ele diz que não há apenas uma segunda bênção. Na verdade, há centenas de novas bênçãos do Espírito para os cristãos. É um fato, irmãos. Não há vida cristã, começo, meio ou fim, sem a obra e assistência do Espírito. Sendo assim, nós, cristãos reformados, devemos ler a Bíblia e conhecer o texto sagrado, sim, mas em total dependência do Espírito, clamando a Deus por Ele, a fim de que Ele nos dê poder do alto, para não apenas conhecer, mas principalmente viver à luz de tudo que nós sabemos. Pois que jamais nos esqueçamos disso, irmãos. A vida cristã é totalmente espiritual. Nós precisamos do Espírito para tudo, inclusive, ou especialmente nesta manhã, para a evangelização. Isso, contudo, não significa que não enfrentaremos dificuldades. A filha do oficial de nossa igreja sabe bem do que fala. Enquanto evangelizava uma colega de classe, ela disse: amiga, você é uma pecadora e precisa do meu Salvador. A menina que ouvia não gostou nada daquela mensagem. Esbravejou com algo do tipo: pecador é você, minha filha. E esse seu Salvador chamado Jesus não existe para mim. 6 anos. A nossa irmãzinha voltou para casa triste, irmãos, e confessou ao pai: meu pai, eu acho que não vou mais evangelizar na escola. É muito difícil. Alguém aqui discordaria dela? Alguém aqui já viveu uma situação semelhante que o levou a pensar: vou desistir da evangelização? Mas é o que deveríamos fazer, irmãos. Pensando em ajudar a filha, o nosso irmão lhe disse: meu amor, o Salvador nos avisou que seria difícil mesmo. Mas Ele também nos deixou uma promessa. Jesus disse: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esta é a realidade de qualquer evangelização, irmãos. Será sempre difícil. Mas dificuldade não resume toda a história. Nós também temos esta promessa do Salvador. Há uma recompensa melhor para os evangelistas. Não pode ser apenas o sim do ouvinte. Há algo maior e melhor que Deus reservou para nós na própria glória por causa de Jesus. Em breve, quer a evangelização tenha sido fácil ou difícil,
frutífera ou não, todos nós estaremos com Jesus na glória para todo sempre. E por que estaremos com Jesus na glória, irmãos? Com isso eu concluo, na tentativa de motivá-lo à tarefa árdua da evangelização. Porque um dia, para nos evangelizar, nos salvar, Jesus precisou deixar a glória, a fim de enfrentar todas as dificuldades de se viver em um mundo caído. Ele também foi perseguido. Ele também foi rejeitado. Ele chegou ao extremo de ser condenado, crucificado no maldito madeiro, irmãos, no nosso lugar. E certamente alguns perguntam como foi que Jesus aguentou até o fim. Há muitas respostas. Uma delas está em Hebreus 12, quando o autor sagrado nos diz que o Senhor Jesus suportou todo o sofrimento por uma proposta de alegria. Jesus sabia, irmãos, que depois do sofrimento haveria outra vez a glória da comunhão com o Pai. E mais do que isso, ele voltaria aos céus, na certeza de que estaria para sempre acompanhado por muitos irmãos. Pense nisso, meu irmão. Pense no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E depois, siga tentando, arriscando-se, evangelizando, pregando o Evangelho de Cristo, para a glória de Deus e para a alegria eterna de todos os povos. Vamos à ceia do Senhor nesse instante. E logo depois, nós procederemos com a licenciatura do nosso irmão Felipe Torres. Nós vamos licenciar o nosso irmão Felipe Torres ao ministério. E queremos que vocês sejam parte disso. Por isso eu peço que o reverendo Tiago assuma agora o púlpito e dê continuidade a esse momento. Bom dia, queridos, a graça e a paz. Louvamos a Deus pelo privilégio que temos de desfrutar da comunhão de sua presença. Eu estou aqui nesta ocasião como secretário executivo do Presbitério Metropolitano da Paraíba, o nosso presbitério. O reverendo José Roberto, que é o presidente do nosso presbitério, não pôde estar presente, ele está residindo em Brasília, mas cumprimenta a igreja em gratidão por este momento tão oportuno e abençoador. E nós não poderíamos deixar de mencionar toda a nossa alegria como presbitério. Para isso eu quero convidar o nosso irmão Felipe, nosso querido obreiro ali em Serra Branca, a ficar aqui à frente, e também a sua esposa Carol. A Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena mulheres como oficiais, mas nós queremos dar a honra àquela que tem caminhado ao lado dele no exercício do ministério, de estar ao seu lado num momento tão importante e de tanta alegria no ministério que o Senhor os confiou. Quando este presbitério surgiu, há 2 anos atrás, a nossa expectativa era de que nós plantássemos novas igrejas para o avanço do Evangelho. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ouvimos um sermão tão precioso acerca da evangelização, providencialmente marcado por Deus para este momento.
E louvamos a Deus que o primeiro campo que surgiu em 2016 foi em Serra Branca. E quando orávamos, e alguns candidatos surgiram como possibilidade para assumir o campo, algumas entrevistas foram feitas, Deus usou providencialmente esta igreja, que tem sido sim, para a glória de Deus, um celeiro missionário. E os seminaristas que aqui estavam na ocasião, seminaristas Felipe e Carol. E louvamos a Deus que há mais de um ano eles estão ali, servindo ao Senhor em Serra Branca. Quantos irmãos já tiveram o privilégio de colaborar com a evangelização naquela cidade? Pelo menos em um dia. Nós temos alguns jovens aqui, ou irmãos adultos, que estiveram conosco em um dos avanços missionários que fizemos para o Cariri, em 2016, 2017 e neste ano. E louvamos a Deus porque desde o segundo semestre do ano passado eles estão residindo, utilizando os dons ministeriais que o Senhor os concedeu. Dom de ensino, dom da pregação ou do profetismo da palavra de Deus, o dom do pastoreio e do apacentar. Contudo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reconhece a necessidade daqueles que foram chamados exclusivamente para a pregação da palavra e docência, como um presbítero docente, que ele seja reconhecido pela igreja por seu presbitério, seja provado, sendo licenciado, e depois de um tempo probatório, ele é então finalmente ordenado. Na nossa última reunião de presbitério, no início do ano, naquela ocasião, o presbitério entrevistou o nosso amado irmão Felipe Torres e aprovou, após a sua entrevista, a sua licenciatura. E aprove a Deus, em sua soberania, permitir que ela fosse realizada apenas hoje, diante de tantas demandas ministeriais que ele já tem, para a glória de Deus. E por que, irmãos, um candidato em nossa igreja é primeiro licenciado como pregador do Evangelho e não já imediatamente ordenado? Nós compreendemos, à luz das Escrituras Sagradas, que todo aquele que almeja o sagrado ministério, ele não pode ser neófito e ele precisa ser testado no exercício de algumas funções pastorais para que então, finalmente, a sua dotação para o exercício do ofício seja reconhecido pela igreja do Senhor. Como o próprio Paulo instruiu Timóteo a respeito das qualificações, Filipe, que devem ter um bispo. Ele diz na primeira carta, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, que este ministro não deveria ser neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Ainda falando ao jovem pastor Timóteo, Paulo, como um mentor, ele disse na segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Dessa maneira, amados irmãos, os presbíteros licenciam os pregadores do Evangelho, para que eles possam comprovar a sua fidelidade. Nós louvamos a Deus, Felipe, porque esta igreja, o seu pastor, tutor, Renan, nós que caminhamos também nos projetos em Serra Branca, temos a alegria de testemunhar a sua idoneidade e perceber como vocês têm se dedicado ao serviço do Senhor ali, com tanto esmero, numa distância onde tantas vezes não desfrutam de uma comunhão mais próxima. Mas nós temos a certeza que este Deus que tem concedido graça durante esses meses que lá já estão, continuará concedendo graça, não apenas em Serra Branca, mas em todos os outros lugares, onde Ele, em sua providência, os permitir estarem para a pregação do Evangelho. Permaneçam fiéis, honrando ao Senhor e honrando o bendito Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso seja confirmado
e reconhecido pela igreja e presbitério, nós temos algumas perguntas para você, meu amado irmão Felipe Torres. Você crê nas escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus e única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente, meu irmão Felipe, a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinado nas Santas Escrituras? Finalmente, você promete submeter-se no Senhor ao governo deste presbitério, presbitério metropolitano da Paraíba, e ao governo de qualquer outro presbitério que dentro de cujas divisas possam ser chamados? Sim. Diante disso, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Convido os reverendos Renan e André, e o reverendo Renan, como seu pastor tutor, terá a honra de fazer a oração, e o reverendo André, por favor, venham aqui. Queridos, por favor, se achegue mais, meu irmão Felipe. Nesta ocasião, os ministros, eles não impõem as mãos, porque nós acreditamos que a imposição de mãos é só no ato final da ordenação. Enquanto licenciado, nós estendemos as mãos, suplicando a Deus a sua bênção, para que o irmão ou os irmãos passem por este momento probatório para o louvor da glória do Senhor. Por favor, pastores. Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Agora, de maneira especial, pela vida de Felipe e Carol. Nós te somos gratos, porque o Senhor os chamou, os capacitou, e agora o Senhor os trouxe à frente da nossa igreja, a fim de que publicamente nós licenciemos Felipe Torres para o ministério. Senhor, nós te pedimos por graça do alto, por poder e liderança do teu Espírito, que o Senhor dê a este jovem fidelidade à tua palavra, perseverança no ministério, e aos dois frutos da evangelização no Cariri. Confirma durante este ano, ó Deus, os dons que o Senhor mesmo deu a eles, e que no tempo oportuno estejamos outra vez reunidos para finalmente ordená-lo ao teu ministério. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Felipe, como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus e pela autoridade que Ele deu à sua igreja para a sua edificação, nós o licenciamos para pregar o Evangelho como candidato em prova para o santo ministério, onde Deus for servido chamá-lo em sua providência. E para este fim, Felipe, que a bênção de Deus descanse sobre você, sobre a sua esposa, e que o Espírito Santo, meu irmão, encha o teu coração, para a glória dele, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos terminar com a bênção do Senhor sobre nós, e ao término eu peço que nós cantemos outra vez o refrão do nosso hino, como temos feito sempre, para que tenhamos tempo de chegar à porta, eu, os pastores e agora o licenciado Felipe Torres, para receber um abraço e dar um abraço aos nossos irmãos. Reverendo Tiago Bruno vai impetrar a bênção do Senhor sobre nós. Antes disso, Felipe e Carol, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós e sobre a igreja dele, nos confins da terra, até o dia da sua vinda. Amém. Sim.